Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor e professora de Escola Bíblica Dominical. Aqui quem fala é o Eduardo, professor de Escola Bíblica, aqui na Assembleia de Deus de Blumenau. Aqui nós estamos trabalhando com a lição de adolescentes vencedores da CPAD e hoje nós vamos falar a respeito da lição de número 6. Então, nesse segundo trimestre de 2019, nós estamos falando sobre os adolescentes da Bíblia, né? Já falamos aí de alguns adolescentes que marcaram as páginas da Bíblia. E hoje nós vamos falar de um adolescente muito conhecido dentro da igreja, que é a respeito de Davi. O jovem Davi, quando foi escolhido pelo Senhor, foi ungido para ser rei de Israel. Então, a lição de número 6, com o tema Fui Escolhido, né, onde o nosso texto bíblico, nosso texto base, então, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. Eu queria lembrar a você, professor, que o nosso objetivo com a turma de adolescentes não é somente de forma lúdica apresentar a história dos personagens da Bíblia, como a gente fazia ali no primário ou também nos juniores, mas sim já tirar grandes exemplos e grandes ensinamentos a respeito dos personagens. Então a nossa missão principal é aprender com os personagens bíblicos e não apenas ilustrar as histórias bíblicas, ok? Então eu separei, ali claro no seu livreto você tem alguns objetivos também, eu acrescentei mais um objetivo para essa lição. Então os 4 objetivos que a gente vai ter com essa lição de número 6 seria aconselhar os seus alunos a respeito do seu chamado. É isso mesmo, nós vamos falar nessa aula a respeito do chamado de Deus. O segundo objetivo seria, então, estimular na vida dos adolescentes a comunhão que nós precisamos ter, a intimidade que nós precisamos ter com nosso Senhor. O terceiro objetivo seria, então, ensinar aos nossos adolescentes o quanto que o Senhor exalta aqueles mais improváveis, como o Senhor exalta e escolhe até mesmo aqueles que ninguém apostam muito, mas o Senhor, Ele olha o coração e mesmo os desprezados pela sociedade são escolhidos do Senhor. E o quarto objetivo da nossa lição seria então mostrar o que realmente Deus procura em seus servos. Então, esses são os 4 objetivos, que você possa traçar esses objetivos e caminhar ao longo das suas aulas para ir alcançando eles, ok? Então vamos lá. Introduzindo a nossa aula, como eu falei, a gente vai falar a respeito de chamado. Se existe algo que constantemente está dentro do pensamento dos nossos adolescentes, é a respeito de futuro, em relação ao seu futuro, seja na questão espiritual, seja nos relacionamentos, seja alguns adolescentes já pensando aí sobre namoro, sobre casamento, sobre coisas futuras, pensam muito aonde que vão morar, se vão ficar no Brasil, se vão para o exterior, se vão fazer alguma espécie de missão ou se vão estudar fora. Os adolescentes têm esses pensamentos sobre futuro, sobre profissão. Está na mente dos adolescentes sobre qual faculdade irá cursar e sobre qual profissão irá seguir. E entre os jovens cristãos, além de tudo isso, o que nós encontramos também é como os nossos adolescentes e os nossos jovens são preocupados a respeito do seu chamado. É muito comum você perguntar para um adolescente e ele, ou até mesmo ele, questionar a respeito o que será que Deus
espera de mim? Qual será que é o meu chamado? Aonde será que o Senhor vai me usar? É muito comum nós termos essa expectativa a respeito do nosso chamado. Nós queremos saber para que, afinal de contas, nós fomos criados. Qual é o nosso propósito no mundo? Qual que é o nosso propósito dentro do reino de Deus? E através da vida de Davi nessa lição, nós vamos aprender grandes chaves para encontrar o nosso chamado e para descobrir a maneira de como nós vamos descobrir o nosso chamado em Deus e também como que nós devemos nos portar, como que nós devemos buscar por esse chamado. Então continue comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que essa lição vai abençoar a sua vida. E talvez se você esteja nesse processo, muitas coisas que você vai aprender para dar essa aula, você também vai utilizar na sua vida. Continue comigo até o final do vídeo. Então vamos lá. O primeiro ponto da nossa aula, e também para a gente entender, para a gente buscar o nosso chamado, fala a respeito da necessidade que há no mundo, ou então dentro do reino de Deus. Nós vamos ver na história, um pouco antes desse capítulo 16 do livro de Samuel, que Israel pede ao Senhor um rei, e o Senhor então unge Saul como rei de Israel. Mas acontece que Saul desobedece ao Senhor. Saul decide caminhar pelos seus próprios caminhos. E aqui nós já temos uma lição que, às vezes, mesmo sendo escolhidos pelo Senhor, mesmo o Senhor determinando um chamado para as nossas vidas, nós temos a opção, nós temos a escolha de obedecer ou não a esse chamado. E é claro que nós, analisando a vida de Saul, entendemos que a melhor decisão, entenda bem, a melhor decisão das nossas vidas é cumprir exatamente aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. A melhor escolha para as nossas vidas é obedecer ao Senhor e seguir os seus planos e seguir os seus chamados. Pois bem, Saul então desobedece ao Senhor e o Senhor o rejeita. O Senhor rejeita Saul como rei. Então, surge uma necessidade para o povo de Deus. Surge a necessidade de um novo rei para o povo de Israel. E é aqui que eu quero que você aplique na sua vida, professor, e leve isso também para os seus alunos. O primeiro ponto para a gente descobrir qual que é o nosso chamado no Senhor é estar atento às necessidades que estão à nossa volta. E aí eu te pergunto, o que é que te incomoda no meio da sociedade? Quais são as visões que o Senhor tem te dado? Para que tipo de necessidade o Senhor tem aberto os teus olhos no meio da nossa sociedade? Para quais injustiças ou até mesmo necessidades do nosso povo o seu coração tem queimado? Talvez os seus olhos estejam mais voltados para os pobres. Talvez o seu coração queime por ajudar as crianças mais carentes. Talvez o seu coração queime para ensinar as crianças sobre o caminho de Deus. Ou talvez o seu coração ele se alegra ao ver pessoas tendo encontros com o Espírito Santo. O Senhor tem te dado visões. O Senhor tem te dado coisas pela qual seu coração está queimando. E o Senhor tem te mostrado necessidades, tanto para a sociedade como para o reino de Deus. Então saiba que você deve ficar atento a isso. Você deve ficar atento a esses fatores, pois talvez, o Senhor tenha te dado essas visões para que você seja um instrumento dele para sanar essas necessidades. Talvez o Senhor está dando visões para você que não tem dado para mais ninguém, porque você será o escolhido do Senhor para suprir essa necessidade.
Você está sendo escolhido para ser a mudança. E eis aí o teu chamado. Fique atento às necessidades. Fique atento àquilo que o Senhor tem te mostrado. Porque você está sendo escolhido. O Senhor tem grandes planos para a sua vida. O Senhor tem grandes planos na vida dos seus adolescentes. E aí a gente já entra então no segundo ponto. Porque talvez você se pergunte, mas como assim eu? Eu não tenho capacidade, eu não tenho esse talento, eu não tenho a ousadia de fazer isso que o Senhor tem me mostrado. E aí nós voltamos para Davi. Nós voltamos para a história de Davi, onde nós vemos Samuel, quando chega na casa de Jessé, o pai de Davi, ele avista Eliabe, que era o filho mais velho, o filho mais alto, o filho mais forte, talvez o filho que teria, aos olhos de Samuel, mais preparo para ser o rei. Então Samuel pensa já ter encontrado o escolhido, mas o Senhor o avisa e diz assim: não se impressione com a aparência e nem com a altura. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor escolheu Davi. O Senhor escolheu o mais jovem. O Senhor escolheu o caçula. O Senhor escolheu o mais improvável. Davi, o mais novo, Davi ainda adolescente. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, aquele que todos menosprezavam, foi o escolhido e o ungido a rei de Israel, ainda na sua adolescência. Não se menospreze, meu amigo professor. Não deixe que os seus alunos se menosprezem por serem jovens demais. Deus é especialista. Entenda, Deus é especialista em ir na contramão do mundo. Deus é especialista em pegar os menos prováveis e, pelo poder do seu Espírito Santo, erguer os improváveis, exaltar os improváveis, exaltar aqueles que, de fato, reconhecem a sua fraqueza, porque na nossa fraqueza, o Senhor é quem age. Na nossa fraqueza, é o Espírito Santo que age através das nossas vidas. E é por isso que o Senhor usa aqueles que o procuram com integridade e com humildade. Não se menospreze, o Senhor deseja usar a tua vida. O Senhor deseja usar a tua vida para abençoar pessoas. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo um adolescente, o Senhor está escolhendo você para ser uma grande mudança no meio da sociedade. Davi podia ser apenas um garoto. Davi era apenas um adolescente pastor de ovelhas. Mas Deus o escolheu e Deus o ungiu. Ou seja, o Espírito de Deus começou a agir através da vida de Davi. E sabe o que é o mais interessante? É que em Jesus, através do sacrifício de Jesus, além de termos a vida eterna, nós temos acesso a Deus e nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso à unção do Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiu em Davi, o mesmo Espírito que agiu em Jesus, está disponível para todo aquele que o busca com intensidade, que o busca através da oração. Todo aquele que busca o Espírito Santo através da intimidade com o Senhor. O Senhor quer revelar os planos que Ele tem para nós. O Senhor quer derramar sobre a sua igreja os planos que Ele tem para nós. Ele quer derramar na sua vida, Ele quer falar no seu ouvido os planos que Ele tem para você. Ele só está em busca de corações abertos para ter relacionamento com Ele. O Senhor está à procura
de homens e mulheres de Deus, jovens cheios de energia, que o procurem em oração, que procurem a sua presença, que procurem ouvir a sua voz no secreto. O Senhor quer derramar dom sobre a sua igreja. O Senhor quer contar os planos que Ele tem para a sua vida. Mas você precisa, professor, e você precisa ensinar isso aos seus alunos, que o mundo está fazendo muito ruído nos nossos ouvidos. Nós precisamos calar a voz do mundo, nos trancar no nosso quarto, estar em secreto com o nosso Pai e ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos descobrir o nosso chamado e a maneira que nós temos para isso é através da unção do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a sua presença, ouvir a sua voz, e para isso nós precisamos de intimidade, intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos de longas horas de oração e adoração no nosso quarto, com as portas fechadas, assim como Jesus nos ensinou, no secreto com o nosso Pai, para nós podermos descobrir o nosso chamado. E o quarto ponto que nós temos então, para nós buscarmos e viver uma vida segundo a vontade do Senhor, de acordo com o nosso propósito e o nosso chamado, tem a ver com a nossa santidade. Davi, a palavra de Deus vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus. Davi agradava ao Senhor com a sua vida. Davi era um homem que se humilhava diante do Senhor. Nós vamos ler os salmos, em que muitos deles escritos por Davi, nós vamos ver o quanto Davi se humilhava diante do Senhor. O quanto Davi reconhecia os seus erros, o quanto Davi reconhecia quão fraco ele era, a sua humildade perante a grande força e o grande poder do Senhor. E isso agradava o Senhor. Por isso que o Senhor disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Apesar de Davi ter cometido erros gravíssimos, e nós vemos isso nas páginas da Bíblia a respeito da história de Davi, um erro gravíssimo que Davi cometeu. Esses erros lhe causaram grandes consequências. Nós vemos como tragédias entraram na vida de Davi através desse erro. Mas, mesmo assim, o Senhor o usou para abençoar pessoas. Davi se arrependeu, Davi se humilhou perante os seus erros e o Senhor o perdoou. Claro que as consequências, ou seja, as sementes que Davi plantou, ele teve que colher. Os seus atos tiveram grandes consequências. E nós também, nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que os erros fazem parte da caminhada. Mas nós também sabemos que Jesus não é aquele que nos condena, mas pelo contrário é aquele que é o nosso advogado. É aquele que veio para nos perdoar, assim como aquela mulher que foi pega em adultério, onde todos pediram que fosse apedrejada. O Senhor Jesus disse, aquele que tiver a primeira pedra, que comece o apedrejamento, que seja o primeiro a tirar a pedra. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Os erros fazem parte da nossa caminhada, mas o Senhor Jesus veio para nos perdoar. Mas nós precisamos ter a humildade de nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender, pedir perdão para o nosso Deus e nos levantarmos novamente. Erguer nossa cabeça, saber que o sangue de Jesus lavou as nossas vestes, crer nesse perdão de Deus e continuar nos planos traçados pelo Senhor. Continuar numa vida de santidade. Assim como Jesus disse para a mulher adúltera, vá e não peques mais. O Senhor te diz nesse dia, através desse vídeo, erga a tua cabeça. Se você caiu, levante-se, vá, não peques mais e continue o seu caminho. Não desista dos propósitos do Senhor. Não desista, busque o seu chamado. O Senhor lhe escolheu. O Senhor escolheu os seus adolescentes.
Ensine a eles como buscar esse chamado. Ensine a eles a ver as necessidades que o Senhor tem colocado na visão deles. Ensine a eles que, mesmo sendo adolescentes, mesmo sendo jovens, mesmo sendo menosprezados, o Senhor não olha a aparência, o Senhor olha o coração. Ensine a eles a buscar a unção do Espírito Santo. Ensine a eles a caminhar em intimidade, em oração, buscar a presença do Espírito Santo na vida deles todos os dias. Ensine a eles a andar em santidade, porque o Senhor nos separou para uma grande obra. O Senhor, o Criador dos céus, o Criador da terra, nos escolheu para uma grande obra. Não duvide da sua capacidade. Não duvide do seu chamado. Não duvide do que o Espírito Santo pode fazer através de você, pois o Senhor deseja fazer grandes coisas através da tua vida. Seja uma bênção na vida dos seus adolescentes, seja uma bênção na vida das pessoas que estão à sua volta, seja uma bênção, seja a mudança que você está vendo, seja a mudança para a necessidade que o Senhor tem te mostrado, seja usado pelo Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo professor. Que Deus te abençoe, minha amiga professora. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço.